3, 2, 1. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Tempo de Ser Mãe. E hoje quem está aqui comigo é o Dr. Marcos Roher, que foi responsável pelas fertilizações que a gente fez aqui em Lajeado. Ele que é super entendido do assunto e referência quando o tema é reprodução humana. Tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai agregar muito, vai ajudar casais que estão tentando engravidar e também esclarecer muitas dúvidas sobre a fertilização in vitro e também a ovodoação, temas que ainda geram tantas perguntas. Obrigado pelo convite, Daiane. Eu tive a oportunidade de participar de algumas entrevistas, já podcast foi pouco, mas é a primeira vez na vida que eu sou entrevistado por alguém que fez tratamento comigo e, felizmente, está barriguda, está grávida, né? É a primeira vez que uma gestante me entrevista, então é algo inédito. Eu só marcando, assim como o Marcos, o Dr. Marcos marcou a nossa vida, então eu vou marcar de alguma forma também com algo novo. Doutor, muitas pessoas ainda têm um certo receio de procurar uma clínica de reprodução por acharem que o processo é complicado ou distante da realidade. Como que tu explicaria de forma simples os primeiros passos para quem decide buscar esse tipo de acompanhamento? Talvez a barreira inicial justamente é se mover e levantar o telefone ou pegar o celular e marcar a primeira consulta. Muitas vezes os casais ficam sofrendo em silêncio, sem falar para os seus familiares, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, o que é compreensível, né? E o tempo passa, mas às vezes passa demais, passa 2 anos, 3 anos e não há necessidade de se esperar tanto tempo. Então o primeiro passo é justamente procurar a ajuda de um profissional. Ter a coragem, né, do ter primeiro a coragem, passo. Exatamente. Porque eu atendo muitos casais que chegam lá no consultório e dizem às vezes assim, é bem diferente do que eu imaginava, a consulta não era assim como eu imaginava, eu pensei que eu ia chegar aqui e a consulta ia ser rápida e a consulta foi bem detalhada, foi super explicado. E outra coisa é que às vezes tem um estigma que uma clínica, um centro de reprodução, a gente entrou lá, vão querer nos empurrar, nos vender um tratamento que se chama fertilização in vitro. O que na realidade muitas vezes ocorre porque a gente concentra no centro de reprodução um tratamento que não é possível fazer no consultório médico, né, Daiane? Mas não é só isso que a gente faz aconselhamento, como tu bem falaste, congelamento de óvulos, doação de óvulos e uma avaliação da reserva ovariana. Hoje em dia a reprodução está tão ampla que não é só entrou, tem que sair fazendo uma fertilização in vitro. Então, a primeira é buscar ajuda, aconselhamento, né? E depois as coisas automaticamente vão acontecendo. E essa questão, assim, eu lembro por nós, assim, a gente achou, vamos fazer a fertilização, eu vou logo engravidar. Para as pessoas entenderem que não é tão simples assim, né, que não é tão fácil, porque tem uma certa porcentagem de sucesso, né, que também tem a medicina que é avançada, que consegue ir direto ao ponto, mas não é só a medicina, né? Tem muita coisa por trás. Muita coisa envolvida. E, Daiane, ao mesmo tempo que tem casais que passam rapidamente pela vida da gente e que a gente atende eles e no primeiro ciclo eles saem grávidos, eu brinco que às vezes o pessoal me encontra no supermercado, no shopping, vem falar comigo e eu tenho dificuldade, não reconheço, porque sobretudo as mulheres mudam muito, mudam o cabelo, o tempo passa para homens e mulheres, vem mostrar o filho e a gente foi 1 mês de contato, né? Mas como tu bem disseste, tem casais que ficam nessa jornada e às vezes ela dura 2, 3, 4 anos. 10, né? Que tem alguns casos. 10 ou mais, inclusive. Tanto que eu brinco que tem casais que se me perguntar o CPF eu sei do fim para o início, né? De tanto formulário, de tanto documento que eu já preenchi. Então tem o chavão da medicina, né? Cada caso é um caso, né, Daiane? Então para uns é tão fácil, para outros é bem mais complicado. E um dos motivos de ser para alguns casais mais complicado é que essa área da reprodução humana é muito complexa e depende de muitas variáveis. Então, infelizmente, se você consultar com um profissional que chega e diga faça o tratamento comigo que é garantido, seja em Lajeado, São Paulo, Nova York ou Japão, foge, porque na realidade não existe isso, né? A gente tem que ser humilde de informar corretamente as pessoas, e a gente fala casal, mas é um vício, né? Às vezes não necessariamente é um casal, pode ser uma pessoa solteira, 2 mulheres, 2 homens, as combinações são as mais variadas. Mas cada pessoa, cada paciente configura uma probabilidade que às vezes é motivo de grande otimismo e dá errado, demora mais. E tem casais que a gente às vezes não fica tão otimismo, nem o casal, nem a gente fica tão otimista com o tratamento e dá certo na primeira. Mas que às vezes é uma longa jornada, tanto que é chamado de jornada dos tentantes.
porque nem sempre o caminho é curto, às vezes é uma viagem longa. Sim, e eu lembro assim que uma coisa que me deixava tranquila por estar com vocês, mas ao mesmo tempo nos deixava mais na expectativa, é que tu me dizia, eu não posso te garantir nada. Inclusive, quando a gente foi para essa questão do coito programado com as estimulações, que foi quando eu engravidei, tu disse, podemos tentar, mas é mais uma tentativa, né? Então, para as pessoas entenderem que assim, vocês vão fazer, vão dar o melhor de vocês, mas nada é garantido e que tem que saber lidar com isso, né? De não ser garantido. O médico acaba sendo também, é preciso ser um coach, um psicólogo do casal, né? E a gente fala nessa área que é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Tanto que muitas vezes os contratos citam exatamente essa frase. Ou seja, a gente vai propiciar o melhor tratamento possível para o casal. A gente não pode prometer o resultado, né? É importante que fique isso bem claro, porque infelizmente ainda nos dias de hoje os tratamentos não são 100%. É uma probabilidade, como a gente falou antes, e que às vezes elas são mais altas, às vezes são mais baixas. E se o casal está bem ciente disso, né, a gente tem que ter um otimismo, não pode ser um devaneio, né? Tem que ter um otimismo que vai dar certo e todo mundo tem que confiar, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, se o casal, o paciente faz a sua parte, o médico faz a sua parte, é meio caminho andado para a gente conseguir. Mas a gente tem que contar com variáveis que não dependem da gente. Então é possível saber é importante saber dessa limitação da ciência e do próprio profissional. A gente não consegue controlar todas as variáveis. Tem muitas variáveis que vão depender da execução, da função, do ciclo do corpo humano e que não depende só de dedicação, vontade, torcida, reza. Tudo isso é muito importante, tudo isso ajuda, mas tem outras variáveis que não estão ao nosso controle. Por isso que os tratamentos de reprodução eles são uma aula de vida para a nossa onipotência, às vezes a gente sentir como ser humano que a gente consegue controlar todas as variáveis. Sim. E às vezes eu atendo muito casais... E paciência, né? Além disso. É uma lição, sobretudo para quem chega no consultório e frequentemente diz isso pra gente, né? Eu planejei toda a minha vida e sempre deu tudo certo. Eu controlei tudo. Eu ia estudar, eu ia trabalhar, eu ia comprar meu apartamento e tudo que eu fiz, galgar postos na minha carreira, tudo que eu fiz, eu consegui. E chegou agora o momento que eu quero engravidar e eu não estou conseguindo. Isso gera muita ansiedade, gera muita frustração, porque tu vê que já não depende mais de ti. Então essa área é uma área muito delicada, tanto que a gente é uma área da medicina um pouco diferente, que a gente chama de paciente, mas na realidade a pessoa que chega ali na nossa frente não necessariamente está doente, né, Daiane? Então tu vai procurar ajuda médica, mas tu às vezes está meio contrariado, porque eu não sou doente, eu vou no médico, mas eu não tenho uma doença. Então tu lida com muitos conflitos. Sim. E falando nessa parte de delicadeza, de ser um pouco psicólogo e tudo mais, claro que o positivo é muito fácil de dar a notícia, mas como que tu como profissional, como médico ali que está tentando dar o seu melhor, lida ou como que tu faz para conseguir contar para a pessoa, né, para o casal, olha, de novo não deu certo, vamos ter que começar tudo do zero. Isso é algo que talvez a gente não aprenda na faculdade. A gente vai a congressos 2, 3, 4 por ano, a gente lê inúmeros artigos, e se tu parares para pensar, em nenhum momento é falado isso. Então é mais a escola da vida, e um serviço, um profissional que lida com essa área tem que ter muita sensibilidade, muito tato, e talvez a arte esteja, como tu bem disseste, assim, no momento que o tratamento deu certo, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. O desafio é dar a notícia, e outras áreas da medicina são assim, né? O oncologista que se depara com a paciente que está com câncer, por exemplo, de mama, eu como ginecologista vou pegar esse exemplo, né? Explicar e dar notícia é uma coisa muito complicada. Então o diferencial eu acho que para os profissionais da área da saúde, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, né? O desafio, Daiane, não é dar boa notícia, o desafio é dar a notícia complicada, a notícia difícil, que o tratamento não deu certo e responder o porquê que o tratamento não deu certo e ao mesmo tempo que apoiar, mostrar segurança, conhecimento, tentar motivar o casal para continuar tentando, continuar batalhando e não jogar a toalha. Isso é muito difícil e eu confesso que é muito difícil para a gente às vezes, porque tem vezes que isso se torna repetido
e a gente não tem mais palavras, a gente não tem mais discurso, e o que o paciente, o casal sente é que tu está envolvido, que tu deseja muito aquilo. E às vezes ele sente até que a gente não sabe muito bem o porquê que está dando errado, porque às vezes a gente não sabe mesmo, e tem muitas coisas que no futuro a gente vai descobrir que hoje a gente não sabe. Mas se o paciente, o casal sente que tu está envolvido e que tu quer muito aquilo, que é um projeto assim, não é o paciente contra o médico, é um duelo, não, a gente faz parte do mesmo time que a gente está lutando contra, muitas vezes, a infertilidade, a gente está junto, né? Hoje em dia o pessoal brinca, estamos juntos, né? Muito, né? A gente está junto, mesmo que eles percebam que o profissional não sabe muito bem, se ele perceber que o profissional está lutando, está envolvido, engajado, né? Ele vai continuar lutando junto contigo. É claro que tem gente que vai procurar a segunda, a terceira, a quarta opinião, isso é normal, a gente faria isso também, né? Mas é uma arte, vamos dizer assim, dar notícia ruim de uma maneira que não machuque, motive, porque a notícia ruim, ela é ruim. Porque além do emocional, tem o financeiro. A gente sabe que fazer uma fertilização não é barata, as pessoas às vezes investem tudo que tem, né, para isso e não conseguem, então tem o lado financeiro que pesa bastante também, né? Daiane, tem 3 grandes desafios, né? É o financeiro, como tu bem me mencionaste, que a barreira já surge que muita gente, a gente nem fica sabendo que nem aparece no consultório. Às vezes nem marca a primeira consulta, porque talvez a primeira consulta já seja inacessível, né? Então tem o financeiro e o casal que deu tudo certo na primeira tentativa de um tratamento mais simples, graças a Deus foi mais em conta, mas tem casais que gastam muito do seu patrimônio, investem muito do seu patrimônio e sair de mãos abanando é muito frustrante. Tem o emocional que a gente já falou, que exige muito emocionalmente. É uma montanha-russa de emoções para os casais e para os profissionais também. Uma hora tu recebe uma notícia que te deixa mais otimista, 2 dias depois te deixa uma notícia que te deixa mais abalado. Então a gente costuma dizer que é uma montanha-russa, é um sobe e desce em curto prazo, e muita gente acaba desistindo. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em 2009, 2010 na França, e o sistema de saúde público francês fornece o tratamento pelo sistema público, 4 fertilizações, por exemplo. E muitas vezes casais que não estavam dando certo, eles não iam até as 4 tentativas finais. Eles desistiam depois da segunda e terceira e nem envolvia a parte financeira, porque não precisava pagar nem os medicamentos. Mas os casais desistiam pela parte emocional. Então tem a parte financeira, emocional e o desgaste físico das injeções, né? E um outro desgaste que também não é muito falado, que é se deslocar. Porque no Rio Grande do Sul a gente tem quase 500 municípios, mas são 5 cidades que têm centro de reprodução e felizmente Lajeado é uma delas. Mas muitos pacientes que a gente atende vêm de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Uruguaiana, então tu teres que viajar para fazer uma consulta ou uma ecografia e voltar 2 dias depois voltar 3 dias depois voltar 5, e não deu certo e tu pensa, vai começar tudo de novo do zero. Então isso não é nada fácil e é importante os profissionais mais sensíveis, mesmo trabalhando com os casais por 20 e 30 anos, eles não esquecem disso. Tu lembra, tu sabe disso, que eles estão investindo financeiramente, emocionalmente, o seu tempo, o seu trabalho, né? Então tu continuar, mesmo após 10, 20, 30 anos, todo dia tu está atendendo e tu está olhando para o casal e tu sabe o quanto ele está se dedicando e investindo, né? E não perder essa sensibilidade com o passar do tempo. E isso é desafiador para os pacientes, para os casais e também para os profissionais, né? De uma forma resumida, porque a gente sabe que tem muitos detalhes, como que começa, assim, a primeira consulta contigo, como que vai ser esse passo a passo até chegar o dia de ter, então, o teste ou positivo ou negativo na fertilização? Tem os casais que chegam e ainda não sabem por que não estão engravidando, é muito comum. E chegam os casais, às vezes, com o diagnóstico já pronto. Um exemplo simples, a mulher que já fez a ligadura tubária, o homem que já fez a vasectomia. A consulta é mais objetiva, mais rápida, porque já chegam sabendo que o tratamento é esse. Tem alguns casais que até a gente chegar a indicar a fertilização in vitro, nisso às vezes se passou meio ano, 1 ano, até que a gente descobriu a causa, se é que a gente descobriu, né? E o tratamento a gente explica de uma maneira mais fácil de explicar, é do final para o início. Então, se a gente explicar que assim, o embriãozinho é fruto da união do óvulo e espermatozoide, e às vezes isso não está acontecendo ali dentro do sistema reprodutor feminino, né? E o que a gente vai fazer é retirar a semente feminina, a semente masculina, que é muito mais fácil. Fazer com que o namoro, o encontro das 2 sementes ocorra aqui fora, que lá dentro do corpo humano não está acontecendo, né?
e a gente vai colocar lá no local certinho, que as pacientes falam no forninho, a casinha, né? A gente vai colocar no local certinho e para isso é necessário injeções, ecografias, né? Resumindo, é isso, é tomar injeções, estimular os ovários, porque quando se começou a fazer a fertilização in vitro, não existiam essas injeções que estimulam os ovários e se começou com ciclos espontâneos, ciclos naturais. Isso, às vezes, gerava uma taxa de gravidez muito, muito baixa. Hoje, com as injeções que ninguém gosta, se alguém chega para mim e diz eu vou tomar as injeções porque eu adoro, a gente diz, não, vou te encaminhar para o psiquiatra, né? Elas dizem para a gente, eu vou ter que tomar as injeções, eu não gosto de injeção. Eu digo, que bom, tu é uma pessoa normal. Se tu dissesse que tu gosta de injeção, que eu achar estranho, né? Então a reação normal é ter aversão às injeções, né? Então é necessário tomar as injeções, fazer ecografias, e é um processo que pode levar de 1 a 3 meses quando dá tudo certo na primeira tentativa. E envolve, às vezes, dedicação de 2, 3 anos, se não mais. E além de todo esse tratamento com os hormônios e tudo mais, um acompanhamento fora disso, tu indicaria nutricionista, alguma coisa assim que possa agregar também para fazer com que daqui a pouco os óvulos tenham mais qualidade, o espermatozoide do homem também venha com mais qualidade? Tudo, Daiane. Eu acho que tudo que puder ajudar 0,5% é bem-vindo. Então, assim, a equipe multidisciplinar pode ajudar, em alguns casos ajuda muito. Então, a psicóloga, o psicólogo são importantes, nutricionista é fundamental. Acupuntura, eu lembro que eu fazia também, me ajudava. Perfeito. Quando falaste, eu pensei, a gente tem que ter um cuidado para encaminhar para essa equipe multidisciplinar. De novo, vem aquela sensibilidade, né, Daiane? Porque assim, ó, se tu encaminha, tu pede apoio de um psicólogo, um psiquiatra, a pessoa pensa, eu fui consultar com ele, eu quero sair daqui grávida, e ele está me encaminhando para uma psicóloga, né? Eu não quero isso, eu quero engravidar logo, e ele acha, será que eu tenho algum problema, que eu sou louca? Então é muito difícil, tem que ter um tato para encaminhar. Para nutricionista vale a mesma coisa, tu tem que explicar, tu tem que motivar, porque daqui a pouco a pessoa pensa, não, mas só um pouquinho, eu não quero emagrecer, ele está me chamando de gorda, né? Eu quero engravidar, eu vim aqui porque eu quero um nenê, eu não quero regime. Se eu quisesse emagrecer, eu tinha ido direto no meu nutricionista. Então é um assunto muito delicado que tu tem que contar com a equipe multidisciplinar, mas ao mesmo tempo não dá para todo mundo que vem, vou encaminhar para psicólogo, psiquiatra, nutricionista, acupuntura, parará, parece que tu quer a ajuda de um monte de gente e tu não dá conta do recado sozinho. Então, tu tem que ir como um treinador de futebol, ou de outros esportes, né? Tu tem que ir tateando e conduzindo o caso. Mas com certeza toda essa equipe ajuda e em alguns casos são decisivos. Quando a gente fala em ovodoação, também surgem muitas dúvidas. Como esse processo acontece? Quem precisa recorrer a isso? E como é feita essa escolha de doadoras e também se no Bruno Born já tem essa possibilidade da ovodoação ou de tu ser uma doadora de óvulos também para poder daqui a pouco arcar com uma parte do tratamento, caso tu queira que ele fique mais acessível. Uhum. A ovodoação ela é interessante porque é uma moeda de duas faces. Então tem o lado da paciente que vai doar os óvulos, né? E tem o lado do casal, a paciente que vai receber os óvulos. Sim, no Hospital Bruno Born nós trabalhamos desde o primeiro atendimento, desde a primeira consulta com ovodoação. Inclusive o primeiro casal que consultou com a gente paciente estava na menopausa. Ela ficou sabendo que tinha inaugurado aqui em Lajeado o serviço e ela, olha, vou consultar lá porque quem sabe lá pode aparecer uma doadora para mim de forma mais rápida. E ela perguntou na consulta, isso em 2018, como é que está a fila para receber óvulos? Eu tenho que esperar muito porque eu já estou inscrito em umas 2, 3 clínicas e demora o processo, né? Eu disse, tu é a primeira, né? E felizmente foi a primeira fertilização in vitro com ovodoação que nós fizemos e ela engravidou. E ela teve nenê quando estava grávida de 50 para 51 anos. Ela comemorou o aniversário de 50 anos dela com o barrigão do Benjamin. Benjamin? Barrigudo. Não, como tá tu, aqui. Ah, entendi. Não era Não, seria muita coincidência. Não, como o teu barrigão do Benjamin, eu me expressei mal, né? E ela comemorou o aniversário de 50 grávida, né? Então nós fazemos sim, e é um dos tratamentos que mais se procura e mais cresce no mundo inteiro. Não é em Lajeado, não é em Porto Alegre, não é em São Paulo, no mundo inteiro tem uma procura maior, né? Então são mulheres que não têm mais óvulos, a reserva ovariana está muito diminuída, isso às vezes independe da idade, às vezes as pacientes de mais idade, é claro que tem uma reserva ovariana, tende a diminuição, mas a gente tem surpresa, então mulheres mais jovens às vezes têm poucos óvulos ou não têm mais óvulos, né? Ou tiveram vários abortamentos, ou não formam embriões de qualidade. E a paciente doadora é o contrário da moeda.
é aquela que o ponto fraco do casal, eventualmente, não é o ovário, não é a idade, mas é a deficiência de espermatozoides em quantidade ou qualidade, um problema nas tubas uterinas, e a virtude desse casal, o ponto forte, é justamente a reserva ovariana é abundante, a juventude é abundante, né? Então é um casal que se complementa, um ajuda o outro de forma anônima, exceto casos que a legislação permite que um familiar doa. Então a gente teve um casal recentemente que a paciente também, coincidentemente, estava na menopausa, com mais de 50 anos, e quem doou os ovos para ela foi a sobrinha. E ela disse, eu ajudei a minha irmã, ajudei a minha sobrinha, a criar a minha sobrinha, né? E agora a minha sobrinha, quando eu precisei, quis me ajudar e se ofereceu para ajudar. Mas a maioria dos casos a doação dá de forma anônima, em que a doadora não precisa pagar a fertilização, paga exames, paga as injeções, mas a etapa da fertilização não precisa pagar. E o casal receptor, como não pode ter uma troca financeira, né, a forma de retribuir é o casal receptor ajudando o casal doador de forma anônima. Na hora de pagar o tratamento, eles pagam 2 etapas da fertilização. Então, um casal apoia e ajuda o outro como pode, se pode, obviamente, né, sem que tenha uma troca financeira, porque no Brasil a legislação não permite a remuneração, ao contrário de países como os Estados Unidos e a Espanha permite essa troca direta, né, por dinheiro, em que daí tu consegue formar banco de ovos, e daí a oferta é muito maior. A gente sabe que esse caminho ele envolve muitos sentimentos. Na tua experiência de todos esses anos, o quanto o emocional interfere nesse tratamento da fertilização? Olha, é interessante que nas mesas conduzidas por psiquiatras nos consultórios, psicólogas nos congressos por psicólogas, né, tem desde as publicações que dizem que o emocional não afeta os desfechos diretamente, né, mas pode atrapalhar na hora de preparar a injeção, a pessoa mais nervosa pode errar a dose, pode esquecer a medicação e de uma forma indireta prejudicar, e estudos científicos que dizem que atrapalha. O que a gente verifica assim, ó, que é quase 100% dos casais, sobretudo quase 100% das mulheres que querem muito ser mães, né? É claro que elas chegam com um grau de ansiedade bem elevado, o emocional está bem abalado, então se atrapalhasse diretamente as taxas de sucesso, praticamente nenhum dos casais ou poucos casais engravidariam. O que eu acho que ajuda da equipe multidisciplinar do psicólogo, né, ajuda a enfrentar esses desafios emocionais, mas vamos dizer assim que o melhor tratamento para a ansiedade, para esse abalo emocional que debilita muito, né, é engravidar. Então tem muitos casais que estão muito abalados e quando engravidam vira a chave e a vida fica de outra cor. Agora, para conseguir fazer isso, a gente precisa muitas vezes do psicólogo e do médico ajudando. Mas eu diria assim, ó, diretamente as taxas não são tão afetadas negativamente, Daiane, porque as pessoas chegam realmente com a confiança mais baixa, já com um pessimismo. É muito difícil tu ir no médico e precisar de um tratamento. Claro que tem pessoas que chegam altamente otimistas, vamos lá e vamos ter gêmeos, só que pega o teste negativo e daí o que era otimismo vira uma insegurança e um pessimismo, né? Então não está bem claro o quanto afeta diretamente ou não, mas que a gente precisa de um apoio forte, isso está muito claro que precisa de um suporte emocional muito forte. Eu falo agora por mim, que a gente, né, chegou num ponto que eu disse, tá, eu não quero mais, chega, essa aqui é a última tentativa, senão a gente vai para a ovodoação. Tu acha que existe um momento certo de parar, ou assim, até quando persistir nesse tratamento de fertilização? Existe um momento certo, sim, só que isso aí geralmente não vai estar num artigo científico ou num livro. Para tu teres uma ideia, tem gente que já parte para a ovodoação sem nunca ter tentado a fertilização com os próprios ovos. E esse timing é dado não por parte do médico, a gente pode até aconselhar. Algumas vezes eu digo, olha, realmente, se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar, eu partiria para o óvulo doado. Mas é um conselho, uma sugestão. Agora, quem decide é o casal. Tem gente que vai lutar de unhas e dentes para engravidar com seus óvulos ou com seus espermatozoides, que a gente fala muito do óvulo, né? Porque é muito frequente os homens que não têm os espermatozoides também, que não se fala talvez tanto, né?
e esse tempo é dado pela resiliência do casal. Tem gente que vai lutar 4, 5, 6 tentativas e não vai querer jogar a toalha, não vai querer fazer essa migração. E tem gente que eventualmente tenta uma vez, não deu, e com um pragmatismo que às vezes surpreende a gente, né? Como é que é aquela história mesmo de óvulo doado? Que eu quero ter um filho, eu não estou muito preocupado com essa história de óvulo. Me explica como é que funciona, que eu já quero fazer na próxima tentativa, porque eu não estou a fim de passar 3 anos, 5 anos lutando, ou porque a minha vizinha fez 7 tentativas com os óvulos dela, não deu certo, e quando ela fez a primeira, a segunda com óvulo doado, daí sim deu certo. Então tem gente que é mais pragmática, então a gente tem que respeitar o tempo do casal, o tempo da paciente. Então essa determinação, esse ponto existe, mas não é técnico, é de novo emocional, psicológico e financeiro também. Eu lembro que tu disse pra gente assim, não desistam, porque enquanto há óvulos, temos chances. Isso ali também me deixou muito impactada e me fez repensar tanto que a gente não teve mais embriões e disse, tá, então vamos começar do zero mais uma vez, e nesse meio tempo veio o nosso Benjamin. Mas essa frase me marcou muito e é real, né? Enquanto há óvulos, né? A gente tem que conversar muito, né, Daiane? Porque às vezes a pessoa está sentindo ou pensando algo que, se não exteriorizar, a gente nem imagina. Por isso que as minhas consultas às vezes levam 2, 3, 4 horas. É verdade, né? São longas, mas são muito boas e muito eficazes, assim, de um aprendizado gigante. Porque a gente tem que conversar muito e captar assim, o desejo do casal. Então, em tese, Daiane, no momento que tu tem ovários, útero, óvulos, existe a chance de gravidez. Pode ser que ela seja baixa, mas existe. Enquanto o homem tem espermatozoides, não tirou os testículos, não fez vasectomia, tem alguns casos que a chance é menor, é mais difícil, é mais improvável, mas existe a chance. E na tentativa natural tem uma peculiaridade dos tratamentos de engravidar. A chance é baixa individualmente naquele mês, naquele ciclo, mas são meses, às vezes são anos. Então, o casal que está tratando com a gente, às vezes engravida no natural entre um tratamento e outro. A gente brinca, a gente fica feliz em perder os clientes, né? Então, estava se preparando para uma segunda, uma terceira tentativa e engravidou natural. Por quê? Porque a chance podia não ser 50% por mês, mas às vezes é 1% por mês, é 2% por mês. Mas aquele ditado, água mole em pedra dura, né? Chega um mês que é abençoado, que ocorre a gravidez, que tudo dá match, tudo aconteceu naturalmente, de forma espontânea, quanto muitas vezes a gente nem esperava mais, né? E por isso que às vezes a gente brinca que as comadres de plantão, às vezes é a mãe e a sogra, né? Viu, eu te disse, Daiane, quando tu parasse de pensar nisso, quando tu parasse de se preocupar, tu ia engravidar, né? E não foi isso, né? A gente não consegue parar de pensar. Não, né? Aquela frase clássica, né? Quando relaxar vai engravidar, gente, como incomoda como essa incomoda. frase. E as pessoas querem ajudar não Não é é por por mal, mal. né? Elas não querem te ver sofrer, só que elas não sabem o que dizer, o que fazer. Então elas pensam que te dando esse conselho vai ajudar, mas é uma coisa a mais para incomodar e irritar. Então familiares, mães, sogras, apoiem, abracem, chorem junto, mas não repitem essa frase, a intenção é boa, mas o tiro sai pela culatra, ela só causa irritação e às vezes afasta. Tu pensa, eu não vou no casamento, não vou no aniversário dela, que lá vai vir ela com a 10ª vez com a história, assim, quando tu parar de pensar nisso vai acontecer. É que às vezes acontece, porque tem gente que engravida antes de marcar consulta, tem gente que engravida antes de fazer tratamento, que bom. Tem gente que engravida no tratamento, que bom, para isso que eu fiz o tratamento, né? Agora, quando faz o tratamento e não dá certo, isso infelizmente ocorre com muita gente, e eventualmente tu tem os ovários, tu tem os ovos, tu tem o útero, tu tem os espermatozoides, né? Eventualmente ocorre entre um tratamento e outro, depois do tratamento eu desisti, engravidou naturalmente, né? Viu? Eu te falei, quando tu paraste de pensar nisso, né? Não foi isso, é água mole em pedra dura, uma hora pode acontecer naturalmente. Eu tive várias frases clássicas, assim, que toda vez que eu escutava eu tinha vontade, assim, ai, sabe? Eu chegava a virar os olhos. Porque eu sabia que não era aquilo, mas tá, eu deixava a pessoa falar e é isso. Porque a pessoa não fala por mal. Não. Na realidade, a intenção dela é a melhor possível. Ela acha que está te ajudando e mal sabe ela que está incomodando profundamente. Só que a gente não fala, a gente fica quieto, né? Só que é um dos motivos de isolamento. A gente começa, às vezes, depois, quando é um caso assim que está 2, 3, 4 anos, tu pensa assim, eu não vou no aniversário daquela tia. Daqui a pouco eu não vou no churrasco do meu primo, né? Porque o pessoal vai perguntar, e aí, quando é que o nenê vem? Quando é que vão parar de tentar? E eles mal sabem que a gente está tentando faz 3 anos e tu não quer falar, né? Então, quando é que vão parar de brincar? Né? Então, as piadinhas não é por mal, mas elas machucam, né? E daí a pessoa que fala isso, né, de que quando tu relaxar vai dar certo,
só está afastando as pessoas, né? E é por ignorância no sentido bom da palavra, desconhecimento científico, vamos dizer assim, né? E para encerrar, então, o que tu diria para quem está nessa fase de tentativas, muitas vezes já cansado, mas ainda com a esperança de realizar esse sonho? Um primeiro clichê é que nunca deixe de lutar pelos seus sonhos, né? E temos um exemplo aqui de uma guerreira que, além de não parar de lutar pelos seus sonhos, era incansável. Às vezes a gente até tinha que dizer, talvez assim, calma, só um pouquinho, né? Não precisa emendar um no outro, descansa, respira, deixa baixar os níveis hormonais, dá um mês de trégua e a gente volta para a batalha, né? Eu não quero perder tempo. A minha frase clássica era, se é para eu ficar no sofá chorando e não engravidar e não fazer nada, eu prefiro ficar no sofá chorando, mas sabendo que eu estou fazendo alguma coisa. Mas isso tem que vir da pessoa, né? Eu não posso dizer assim, ó, não fica no sofá chorando, né? Levanta e vamos lá. Parece algo muito forçado, muito artificial, com cunho até muito financeiro, às vezes. Vamos uma após a outra, né? Por isso que a gente tem que conversar. Então, assim, vamos lutar pelos sonhos, né? E o profissional da área da reprodução, ele está lá para ajudar. Tem que confiar, né? Confiar, e não é só necessariamente fertilização in vitro, muitas vezes mas muitas vezes são tratamentos mais simples, muitas vezes é um aconselhamento, e não é só o médico, como tu bem disseste, contar com o apoio de um bom psicólogo, nutricionista, cuidados alimentares, a alimentação é muito importante, atividade física. Então não basta, outra coisa, isso é importante, não é só assim, ó, tomar remédio, tomar injeção, né? Às vezes a pessoa está fora do peso, tu falaste bem, a alimentação é inadequada, às vezes é sedentária, então a saúde envolve todo o corpo e não só o sistema reprodutor. E tem muita gente, eu tive uma paciente que ela, quando caiu a ficha, ela começou a caminhar 2 vezes por dia, uma meia horinha, 20 minutos, ela perdeu 14, 15 quilos e eu perdi a paciente, né? Porque Engravidou. Porque ela engravidou. Então a saúde vira a saúde como um todo e a gente entra para apoiar, para participar desse projeto, mas não é só dar injeção, só tomar comprimido, é muito maior do que isso. Obrigada por disponibilizar o teu tempo, de vir até aqui em casa, compartilhar tanto conhecimento, tenho certeza que vai ajudar muitos casais e vão começar a te procurar mais ainda, acho que vai ter que trabalhar da meia-noite às 6 agora, porque a gente sabe o quanto, claro, ter um profissional ao nosso lado é importante, mas um profissional que tenha empatia como tu teve, que consegue nos explicar de uma forma leve tudo que a gente vai passar, né, para que não fique tão pesado e seja um pouquinho mais tranquilo de passar por todo esse tratamento. Obrigada de coração por tudo e por também trazer, né, porque querendo ou não, foi com a tua ajuda que nós temos o nosso Benjamin, veio natural, mas foi com a tua inteligência de saber quais injeções indicar, qual momento fazer. Então, o mês que era para ser de férias foi o mês que mais trabalhamos, digamos assim, e temos o nosso Benjamin. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? É sempre um prazer e saber que eu faço parte da história de vocês, se não foi diretamente, foi indiretamente, e de muitos casais. É importante que, se dependesse da nossa vontade, dos profissionais dessa área, né? 110% das pessoas engravidariam, mas a gente faz o melhor que a gente pode, né? E a gente fica muito contente quando dá certo. E saibam que às vezes a gente chega em casa muito triste porque não deu certo e a gente sofre também, né? Mas a gente está sempre... Tem um outro dia para os pacientes e para nós também, sempre tem um outro dia que pode ser melhor. Tá certo. Gente, nos vemos no próximo domingo. Um beijo, até mais. Eu lembrei de falar domingo hoje. Ah, é domingo que tu posta? É sempre nos domingos. Como ela me conhece, de cada 5 perguntas que ela falava, 4 ela botou nas perguntas resumidamente, né? Muito bom! Olha aqui, ó. Aqui tem aula, né? Ele é entendido. Vocês viram, né? Que ele aqui já é macaco velho das câmeras. Vamos lá, Benjamin. Último vídeo.